Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de desenvolvedor Flutter. E hoje nós vamos então dar sequência à nossa calculadora de IMC. Então, ontem a gente deu uma geral no que vai ser o app, né? A gente viu ele rodando aqui no nosso emulador para entender o layoutzinho dele. E agora então nós vamos começar a criar de verdade, tá? Nós vamos iniciar pelos componentes. Começar deixando pronto o nosso botão, né? O nosso botão inferior aqui embaixo, deixar o nosso ícone, deixar o card, que nós vamos usar ele para tudo aqui nesse aplicativo, e também fazer o nosso botãozinho redondo aqui do mais e do menos. Então, vamos pela ordem que está na tela aqui, ó. Vamos aqui em componentes, novo, Dart File, e a gente vai colocar aqui, ó, bottom button, ponto Dart. E eu já vou subir o código para vocês lá no Dontpad. Aí. Oh, atualizou o Kotlin também. Bom, vocês já sabem, né? Os imports aqui, né? Então a gente vai sempre importar o material. E no caso aqui, o de vocês vai continuar com um erro, porque a gente não criou as constantes ainda, tá? Que vai ser a nossa sequência, que é criar aquele nosso arquivo que vai ter toda a parte de formatação dos textos, das cores de botão, do comportamento ali para gente. Beleza? Bottom.dart. Vamos entender então a classe? Todo mundo copiou e colou já? Ok. Então vamos lá. Ó. Embora o nosso. É esse cara. Bom, esse cara que nós estamos fazendo aqui, né? O botãozinho de baixo. Embora ele seja um botão e ele tenha ó, alguma coisa para fazer, ele muda o texto quando muda de tela e ele tem a ação de clique para a gente fazer. Aqui é outra tela. Então é outro botão. Ele em si não tem nada que mude o estado dele. Muda a tela, muda a cor, não acontece nada aqui de diferente para que eu possa ter um stateful, que eu tenha todo o trabalho de controlar estados dele, tá? Então, é uma classezinha que estende o stateless, economiza recursos para a gente. Obrigatório, o clique. O que vai acontecer quando eu der o clique nele, o on-tap, e o título do botão, para não ficar vazio aqui, não correr o risco de esquecer, tá? Criei uma função. Quando eu vou receber funções desse jeito aqui, né, por parâmetro, ela é uma void function e eu dou o on-tap nela, tá direto. Como no caso eu vou ter que inserir ela aqui dentro num return de controle de gesto, ela também vai para o final. Então, esse carinha aqui é o nosso parâmetro que ele vai receber de função e o final do bottom é só um texto comum para gente. O build, então, desse nosso componente é um buildzinho também não tão complicado, tá? Ele retorna um detector de gesto,
porque eu quero dar o gesto de clicar nele, ou se eu quisesse fazer um clique longo, por exemplo, tá? Só que se vocês forem perceber aqui dentro, eu não tenho aquele elevated button ou icon button, não é um botão de verdade. Né? Embora a gente chamou ele de bottom button, cara, ele é um container com texto dentro. Então, na verdade, ele é só um retângulo, que eu tornei ele clicável. Então, a gente está inventando um botão que não existe. Ah, por que isso, Giovanni? Para agradar o nosso UX, que fez um botão que não existe nas listas de widgets do Flutter, e a gente precisou reinventar a roda aqui para ele. Beleza? Acho que ninguém nunca passou por isso, né? Não, não De sei do que ter, você está de, falando. Não, de não, ter nunca uma vi coisa isso. na tela que não existe, você ter que criar. Nunca aconteceu. Acho que ninguém nunca passou por isso. É coisa da minha cabeça mesmo. Tá? O OnTap, que é então o fato de clicar ali, de dar o tapa, né? Dar o clique no nosso retângulo. E o shield dele, né? O conteúdo vai ser um container. Tá aqui. O shield do container é um center. E dentro do center eu estou colocando um texto com o que vier de título. Por isso que é o mesmo botão. Então aqui ele chama calcular. Aqui na outra tela eu simplesmente estou mudando o que ele chama novo cálculo. Então eu consigo usar o mesmo componente para os dois lugares. Tá? O estilo eu estou pegando lá do nosso arquivo de constantes, né? Que é o botão largo que foi criado. O de vocês aqui deve estar vermelho, né? Esse calarge aqui. Vai ser a hora que a gente fizer o constantes e importar, ele aparece, ele vai ficar bonitinho, tá? A cor de vocês também deve estar vermelho esse carinha aqui. Que a gente está sem o arquivo de constantes ainda. Eu fui lá e peguei a cor que eu quero pro botão. Caboron Container, que vai ser esse azulzinho aqui. A margem, eu mandei colocar uma margem top 10, para ele ficar mais aqui no centrinho. O tamanho, eu mandei colocar o Double Infinity, então ele acaba pegando a tela toda para vocês aqui, tá? Sem margenzinha nenhuma aqui dos lados. E a altura dele, eu criei também lá naquele arquivo de constantes a altura padrão para os meus botões. Então, criando essas constantes aqui, eu não corro o risco de ter um botão. Ai, vai que o cara resolva medir na tela, né? Um pouquinho mais estreito, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais largo, um pouquinho mais fino. Não, os botões acabam sendo idênticos, cor idêntica, cor de texto idêntico, tudo idêntico para a gente trabalhar. Tá? Então, um botãozinho simples, nada mais ó, do que um widget. Se lá no meu texto, no meu arquivo da homepage, por exemplo, na main, que é o que depois eu lá no GitHub tenho o calculador IMC Go Horse para vocês verem o código, dá até para baixar, tá? Ele tudo é feito dentro da main. O aplicativo inteiro aqui da calculadora IMC está em um arquivo só. Então lá a gente vai ver que simplesmente isso aqui está dentro do código. A hora que eu chego lá no final que eu preciso criar o calcular, eu criei uma coluna nova, uma linha nova e tal. Taquei lá de novo o detector de gestos e fiz tudo isso aqui. Ó. No OnTap, em vez de deixar como função, eu escrevi o que eu quero que faça, que no caso é navegar aqui para o resultado, né, para fazer o cálculo. Não tem essas histórias de calagem, cabodon, nada. Está escrito mesmo aqui quais são os estilos tudo no braço para a gente mexer. Tá? Posso fazer isso? Pode, mas eu tenho dois botões idênticos. Eu vou ter duas vezes esse mesmo código dentro do meu aplicação. Aí, se eu quiser mexer, eu mexo no calcular, esqueço de mexer no outro e já fica diferente os botões. Beleza? Vou deixar o bottom button aqui aberto e nós vamos então colocar, ó, ele fica na lib, tá?
o nosso arquivo de constantes aqui, constantes.dart. Então, em lib, new dart file, e é o constantes.dart. Foi para o Notepad já para vocês. Mamata esse negócio de copiar e colar arquivo, né? Acho que nos próximos apps eu vou parar de fazer isso. Nossa, tá tudo vermelho aqui para mim. Ficou vermelho? Dá um... na flechinha lá do navegador do Chrome, ou dá um Ctrl F5. É o import, né, do material. Voltando. No arquivo de constantes, não lá no Notepad. Aí que o Notepad fica, às vezes, a tela vermelha dele, dá uns Ctrl F5 que ele funciona, tá? E aqui no caso nosso de constante é porque tá sem esse import aqui em cima, ó. Só se você parar no color, por exemplo, você já vai ter aquela lâmpada amarelinha, já faz o import dele. No caso, tudo isso daqui está dentro do Material, então a gente já um importzinho só, resolve tudo. Beleza? Para mim não apareceu para completar. Qual que é o import? Peraí que eu já jogo lá Import. no Notepad também. Porque para mim, eu acredito que deve estar igual para o Rafa também. A hora que passa em cima do color, ele está pedindo outro import, né? Que aí deve ser um menos restritivo no caso. Aí por isso deve estar com erro em outras partes depois. Aí vocês podem tentar ir no texto, qualquer um dos que tiverem vermelhinho ali, né? Que no caso nosso aqui é os amarelos, ele deveria abrir uma opção de importar o material. Mas se não, tá aqui, ó. Import package Flutter Material Dart. Agora foi. Show de bola. Bom, esse arquivo a gente já tinha visto ele ontem, né? Então ele tem realmente. A gente criou tudo aqui como const mesmo, constante dele aqui, para ter justamente uma padronização de tamanho, de fonte, parte de negrito, né? Para ficar todos igual, cor. Poderia ter até alguma coisa de fonte, se eu quisesse usar a fonte diferente, poderia colocar aqui também, tá? Não teria problema nenhum. A gente colocava no Font Family. E no caso aqui, todas as alturas. Ó. Então, a largura desse botãozinho nosso aqui embaixo é de 80 pontos. E aqui as cores. E nós vamos trabalhar no nosso aplicativo. Basicamente é um azulzinho, um cinza e um... Né? De novo, é o mesmo azulzinho. Ó. Beleza? Voltando aqui para o nosso bottom button, eu preciso só fazer o import dele. Então, em qualquer um desses daqui, ó, o K-Large, o K-Bottom, o bottom container, vai estar vermelhinho, clicar nele, vai ter a lâmpadazinha ali e fazer o import do arquivo constantes.dart. Já resolve o vermelhinho de vocês. Ah, faço do jeito que está o seu. Uso ele ali, ó, ponto barra constantes.dart, ou aquele que tem o caminho inteiro. Tanto faz. Como a gente não vai mexer, se mexer vai ter que substituir a pasta, para a gente aqui é mais uma questão de gosto, tá? Já nem implica tanto em recurso, porque é pouca coisa aqui. Tanto que aumenta por causa de bytezinho de letra ali, como na hora de usar não muda muita coisa para a gente, não.
Ô, Giovanni, Oi. por que esse margem está marcado aí embaixo? Aonde? Aí no final da tela. Aqui? Isso. Aqui provavelmente ele quer que eu coloque a const, ó. Isso aqui, Tá. depois que a gente chegou, o Flutter 2, esse Flutter novo, tá? Ele começou a ter uma exigência maior desse const em várias coisas. Então, em texto, depende como é o texto, em que posição do código está o texto, ele tem que ter uma const. Vocês vão ver que aqui não tem. Se eu coloco aqui, como nos outros apps que a gente tinha, ó, ele dá erro. Então, quando um texto seu for direto dentro do shield com os parâmetros, não aceita que você coloque o const aqui. No caso nosso aqui, eu quero colocar direto o valor da medida. Aí ele já quer que eu tenha a declaração dele aqui também. Vocês vão ver aqui, ó, que ele também tem uma ondinha aqui, né? Se eu vier ver do que ele está reclamando, ó, ele quer o const e ele quer aqui. Tá? Ele quer que eu tenha isso aqui também, ó. Aí eu coloquei. Aí ele vai reclamar que não é para ter. Vai querer depois ficar insistindo que eu coloque aqui outra vez aqui, ó. Só que eu não quero ter nenhum dos dois. Mas ele não se decide? Você põe tá errado? Você tira tá errado? Exatamente. Ó, agora ficou certo. Porque ele quer, na verdade, esse pedacinho aqui do final que eu não quero ter. Aqui, ó. Aqui é aquela parte do lint, né? Que fica fazendo aquela Qual a correção. importância desse key aí que você retirou? Cara, por exemplo, assim, pensa que você vai navegar entre as telas e você quer garantir que, tipo uma sessão, você quer garantir que quem está navegando na tela é a mesma pessoa. Tá. Então Beleza. você vai, então lá na main, por exemplo, você cria uma key, uma chave nova e vem passando ela de parâmetros de tela para tela. Mas para a gente aqui, no caso, não tem importância ter aqui agora. Não precisa identificar nada, sabe? Ter uma chave para navegação. Não preciso de nada disso por enquanto. Tá certo. Obrigado. Ok. Beleza? Beleza. Lembra que ontem vocês comentaram lá no chat desses carinhas aqui, né? Ó. Então, ó, aqui a gente está com o triângulo aqui, que seria, ó, 2 wiki warnings. E no caso não tem mais nada aqui, né? Nem verdinho, nem... Se eu clicar nele, ó, não é clicar, eu clico uma e clico outra, tá? É clicar duas vezes, mas com calminha. Aí ele abre para mim o que ele quer, ó. O que ele considera que está faltando. Então, ele quer que eu use aqui, na construção no construtor ali do widget, né? E ele quer aqui, ó, né, preferencialmente declare const nos construtores imutáveis de classe. Ó, 2 cliques, lampadinha, add const. Cliquei, lampadinha, aqui ele já não vai deixar mais. A gente sempre tem o processo da gambiarra, né? Que é fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui nele, lampadinha. Deixa eu ver se ele tem. Aqui, ó. E eu posso ignorar também, tá? Então, se eu não quero que fique marcadinho ali com aquele sublinhadinho, eu venho aqui e mando ignorar. Ignorar a preferência de const no arquivo inteiro. Ele já joga aqui em cima. Então, o que eu estou ignorando? Eu estou ignorando a implementação diferente e estou ignorando a const aqui também. E agora eu posso ignorar aqui também.
Pronto. Fiquei sem warning nenhuma no meu arquivo. O que não significa que não é uma gambiarra, porque eu simplesmente mandei ignorar. Para não ficar marcando que eu tenho warnings aqui. Beleza? Removi. Ah, já voltam as crianças ali. Tem problema deixar essas warnings? Quando for só o warning, não. Na hora que ela virar um erro, aí a gente começa a se preocupar mais com elas. Beleza? Beleza. Bom, Bottom Button, então, já está sem erro. Não tem nada vermelho nela. Posso fechar. Constantes. Não tinha já erro, né? Só tudo está dentro do material. Aí vocês vão ver que a constante tem um 9 aqui, ó. É por causa da palavra, né? Ó, ela não está no No dicionário deles. dicionário dele, então faz parte da briga. Então, mas quando tá com o Vzinho aqui, é porque assim, não é um warning, é mais um alertinho ali de comportamento. Eu não vou ficar inserindo tudo quanto é, ainda mais em português, quando a gente começar, né, sem inventar e programar em português aqui. Aí fica tudo, não tá no dicionário dele. Beleza? Constantes também, ó. Pode ir para o espaço. Voltando aqui para componentes. Vamos então no Icon Content, né? Componentes, botão direito, New, Dart File, Icon Content. Ó, eu vou mandar esse aqui com import e tudo para vocês, tá? Mas teoricamente, ó, era só fazer o importzinho aqui no stateless do material e em qualquer um dos casos ali que a gente tem, que são as nossas constantes, importar o constantes.dart. Já estão craques para fazer aí. Beleza? Beleza. Então, entendendo aqui o nosso código, tá? O icon a mesma coisa, tá, gente? Embora eu chamei ele de icon, né? Agora eu chamei ele só de content, né? Eu não chamei ele de button. Mas poderia chamar ele até de icon button, se eu quisesse. Icon rounded button, sei lá, para inventar um nome cheio de graça para ele. Mas eu já fiz isso em outro lugar, que é onde eu vou usar de verdade o redondinho ali. Cara, stateless, porque não tem mudança de estado. Eu tenho, então, o meu icon, um icon data, que é o icon, que ele é no label, mas eu estou exigindo ele, ó. Ele é no label, mas eu estou exigindo ele. Tá? E a string, que é o texto, que é justamente esse cara aqui, ó. O homem e mulher aqui. Vocês vão perceber que aqui, ó, já veio com, eu declarei ele com um const, e ele continua resmungando. Vai resmungar do quê? Daqui. Tá? Insiro aqui, posso pôr. Colocar aqui para gente, ela não vai ter. Ó, tirar o daqui não muda muita coisa para gente, não. Ó. Se for para deixar ele ficar quietinho, sem resmungar, a gente coloca, ó, satisfaz o desejo dele. Porque como ele é no label, não tem aqui a interrogaçãozinha, não é obrigado a vir. Então eu não preciso passar esse parâmetro. É uma boa prática ter sempre o que é.
Às vezes a gente não usa todas as boas práticas. O build da nossa classe, então. Cara, tá retornando uma coluna centralizada. Dentro dela um widget que tem um ícone de tamanho 80, cor branca. Tá? Um sized box é esse espacinho aqui, ó, entre o ícone e o texto. Então eu mandei criar uma caixinha aqui, um espacinho aqui dentro de 15 pontos e o texto. O que faltaria nesse nosso componente para que ele fosse 100% customizável? Colocar o tamanho e a cor como parâmetro também aqui. E daí eu não precisaria vir aqui no parâmetro mudar, eu mudaria lá na constante. Então, se eu tivesse aqui, não sei, um icon color, icon size, alguma coisa assim. Beleza? Ô, Giovanni, Oi. esse negócio que você falou do key aí, tem um jeito de não esquecer que é usar o snippet, sabe? Quando você escreve STLS, aí ele já coloca para você. Quando você cria por ali, ele faz sempre no padrãozão, né? Ah, É que a gente está meio no copia e cola hoje, né? Mas quando você usa ali os atalhozinhos, realmente ele faz inteirinho pra gente. E faz o stateful também. Ele coloca tudo que que é obrigatório. Obrigatório não, tudo que é recomendado ter lá dentro. eu tive uma dúvida com relação a esse negócio dos campos final aí. Peraí. É tipo assim, por exemplo, se você for passar um widget, que é um botão que tem uma função, para dentro de algum outro widget, e você colocar um final, ele até deixa se declarar a classe, mas quando você vai usar, ele fala assim, tipo, invalid const value. Então, eu não entendo, tipo assim, por que que ele, às vezes ele deixa, às vezes ele não, sabe? Eu acho que ainda não entendi o que que é uma const no Flutter. Vamos colocar assim, ó, se eu tivesse declarando, vocês estão vendo a tela do Android, né? Sim. Se a gente estivesse declarando, sei lá, em .NET, fazendo lá a assinatura do método lá, a construção, então seria lá, sei lá, void icon content, abriria aqui, aí a gente colocaria icon, ou ícone, pronto, não tem problema. E aqui eu colocaria string title, certo? Abriria, Certo. estaria criando o método. Aí quando eu fosse chamar ele lá dentro do código, eu ia fazer icon content, abriria aqui, content, abriria aqui, já colocava icons, ponto, blá, 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 o que for ali, vírgula, e título, homem, pronto. Passaria desse jeito por ali, né? Uhum. Aqui, no caso do Dart, a assinatura do método não tem dentro dela. Então, o que ele entende que você está passando de parâmetro tem que ser finals aqui. Porque a assinatura está aqui dentro da classe. Ó. Entendi. Então, os outros, Java, se eu não me engano, também é assim. O pessoal me corrige aí, os javeiros. Você já põe aqui direto na assinatura da classe, você já põe os parâmetros que você tem que pôr aqui um na frente do outro, e se é no label ou não. Sim. No caso do Dart, a gente não. A gente cria a classe, estende o que tiver que entender, porque aqui a gente trabalha por causa dos estados. Né? Uma outra coisa que é bacana que a gente usa um termo que a gente usa no mobile é que a gente trabalha orientado a objeto, porém a gente não pode esquecer que o evento é o principal motivo de existir o aplicativo. Então, todo aplicativo que você faz é orientado a eventos.
começo, lá nas versões, né, versão 2, 2.3 do Android, que começou a ficar mais pública, a gente tinha realmente que controlar o evento, tá? Eu era obrigado a dizer qual o comportamento da minha tela se o telefone tocasse. Porque até então era um telefone. E assim, se a gente for entender, é um telefone, né? A função básica dele é ele receber e fazer ligações. O resto é um plus. Então, só que daí Por isso que teve aquela revolução quando entrou o Android KitKat, que é o 4.4. Esse daí começou a tratar tudo meio que sozinho, esse tipo de evento. Então a gente não precisou se preocupar em trabalhar código. Porque se você não se preocupasse com isso, você tinha, por exemplo, se fosse de texto aqui, eu digitava os textos aqui e não salvava, porque eu não cliquei no salvar ainda, eu estou preenchendo. Aí tocava o telefone, ele saía da seção do meu aplicativo e ia para o telefone. Não vinha só aquela bordinha aqui escrito que alguém está te ligando, ele trocava a tela toda pela tela da ligação. Aí quando você desligava o telefone, ele reconstruía a sua tela, o texto que vinha tudo em branco. Nossa. Você tinha que se importar com tudo ali, né? Você usava aquela memória compartilhada, né? Aquela shared preferences lá a memória local ali, temporária, para salvar tudo. Porque se você não salvasse tudo e acontecesse de tocar o telefone, você perdia. Meu Deus. Então, mas foi melhorando, é por isso que veio, né? Tem versão para cá hoje. A gente está na 13, né, do Android. Então teve muita evolução, mas no comecinho, lá em 2010, ali a versão 2 e 2.3b, a B do Android era a pior de todas. Você tinha que ter todo o controle de evento do aplicativo, senão você cai do cavalo. Você tinha um aplicativo bonito, funcional, desde que ele não fizesse o básico dele, que era tocar o telefone. Ou seja, tocou a ligação, acabou teu aplicativo. Danou sua vida. Era mais fácil você jogar o chip fora. Só, o único requisito para usar o aplicativo, não ter chip. Porque daí não tocava o telefone e não ia dar pau. Funcionava bem em tablet, porque tablet nessa época não tinha chip mesmo. O tablet era só sei lá o que era aquilo, vou falar. Era um notebookzinho simplesinho com Android. Ele não tinha chip, não tinha nada. Só funcionava na Wi-Fi. Aí depois começaram a colocar chip nos tablets também. Aí a coisa foi pegando, foi ficando bacana. Beleza? Beleza. Então agora eu criei, já posso chamar os dois íconezinhos aqui, ó, o homem e a mulher. Tá? Aí depois para vocês, né, fica ali, não está na lista de tarefas, mas fica aí quem quiser fazer, colocar o size e a cor do ícone também ali na constantes, vocês conseguem deixar esse componente 100% componentizado mesmo, né? Porque daí não tem nada chumbado dentro dele. Ó. Aí essa alturazinha aqui que é a distância. 3 propriedadezinhas aqui que a gente está deixando fixa dentro do código do componente, que se quiser componentizar para deixar, a gente pode deixar um default, né, para ele, deixar o que tem aqui como default, mas se o cara quiser aumentar ou diminuir o tamanho, pode aumentar e diminuir também. Beleza? Beleza. Feito isso aqui no nosso ícone, vamos pular o card, vamos para o de baixo, ó. O Round Icon Button, que agora é o botão redondo do ícone aqui embaixo, tá? Componentes, New, Dart File, vamos aqui, Round Icon Button, que é pequenininho também, tá? Mesma coisa, tá igualzinho, cara. Ó, se a gente pegar os 3 erros desse aqui, ó, ele quer as constantes, o bacana é que é assim, ó, você faz. Depois você vem aqui embaixo, ó, adicione constantes em todo lugar do arquivo, em todo lugar que ele quiser. Ele já põe em tudo que ele achar que tem que ter um const. Que no caso era na cor e na borda circular. Faltou o quê? Usar o key.
Então vamos deixar. Ah, essa do que é legal porque tem que ser antes do const, tá? Quem quiser padronizar, tá? Você tem que primeiro insere aqui, aí depois você faz o const. Se você quiser ir pela lampadinha amarela. Senão, na lista de soluções dele, ele se perde. E aí eu posso tirar isso aqui para ele ignorar, porque eu acabei inserindo tudo. Mandando o código para vocês lá no Don't.pad. Esse é bem pequenininho mesmo, rapidinho para a gente ver também. Tá? Mesmo conceito dos outros, tá? É uma classe para ter o botão de ícone arredondado. Stateless, porque ele não sofre alteração. Tá? O final, né? O nosso icon data, que é no label, mas eu exijo aqui. Ah, mas por que você está exigindo, Giovanni? Porque senão vai ficar uma bolinha cinza sem nada dentro aqui. Não, eu quero que você coloque um ícone aqui. Tá? E a função. Função, quando eu clicar nesse botão, o que ele tem que fazer? Agora a gente vai perceber que ele me retorna um botão de verdade. É por isso que aqui ele já não recebe um on-tap, como recebeu aqui, e como aqui ele recebe um on-pressed, que realmente é um elevate button que eu estou jogando. Ok? Ok. O shield, né, o conteúdo ali do meu elevate button, é só o ícone que vem de parâmetro, e no estilo é que eu estou definindo. Que ele tem um tamanho fixo, 56 por 56, a cor, a forma e qual que é a elevação dele. Eu coloquei aqui uma elevação de 6. A gente não consegue ver a bordinha dele aqui porque é tudo cinza, né? Mas ele tem uma elevaçãozinha sobre o resto. Ele é um pouquinho mais para cima, assim, da tela, vamos dizer. Beleza? Beleza. Esse é facinho, né? Esse é pequenininho. E o card, embora seja o que eu mais vou usar, não é o maior também. Tá? Só para a gente já não ficar aqui com problema de warning, ó. Coloca a constante aqui, aqui ele quer uma constante também. Só. Então vamos lá. Componentes new, start file. Vocês estão dando Ctrl S de vez em quando para salvar, né? E Não é nós só vamos... um, não, é Ctrl SSSSS. É É, várias vezes. é só um detalhe que é, né? Vai que trave, né? Então vamos criar aqui o nosso reusable card, que é o cara que nós vamos usar praticamente no restante das telas nossas ali. Ixi. Já coloquei o import do material também, que vocês já sabem fazer o import do material de boa, né? Então tá aqui, ó, classe, né? Reusable card, stateless, embora ela mude de cor aqui, ó, não é ela que muda de cor, é o container só, né? Então a classe em si, o que eu vou fazer, ó, aqui já não muda de cor, aqui não muda de cor. Então nesse aqui o que vai mudar de cor é lá uma outra tela e a gente nem tá precisando de fazer stateful para isso. Deixa o stateful na principal, que é onde eu vou estar usando a visualização da cor. Tá? Parâmetro que ela recebe: a cor inicial dela, o widget, né, o que é que vai enfiar lá dentro, que é o card shield, e qual a função para quando eu der o on press.
O que tudo aqui é no label, mas ó, pelo menos a cor eu estou colocando como requerida, a cor e o on-press. Tá? Pode até não ter um card shield, posso até fazer um retângulo aqui vazio, mas pelo menos a cor e o on-press, para não dar erro para mim, eu estou exigindo. O build dela, um gestor um detector de gestos, porque vai ter um clique, eu preciso que ele aceite esse clique. E embora eu tenha chamado de card aqui dentro, né? Reusable card, vocês vão ver que não tem definição de card aqui, ele é um container. Tá? A definição de card vai vir de outro lugar para a gente, quando eu estiver criando a minha tela principal. Então, aqui dentro ele é simplesmente um container, opa, com uma margem de 15. Agora aqui, ó, eu coloquei sempre tem, tá? Eu coloquei a margem all, então eu tenho margem dos 4 cantos, né? Top, bottom, left e right, eu estou dando 15 pontos de margem, que é essa distanciazinha aqui, ó. Eu tenho em tudo para ficar justamente sempre padronizadinho para a gente. No decoration, eu estou pondo a cor e colocando uma bordinha de 10. Então ele tem o cantinho arredondadinho aqui. Todo lugar que eu for repetir o meu card, ele faz o cantinho arredondado, porque é o padrão. E o shield dele, o conteúdo, é o que eu passar como parâmetro de card shield. Então aqui, até antes, né, a gente estava recebendo uma função como parâmetro. Agora a gente está recebendo um widget inteiro como parâmetro, tá? Eu estou pegando, por exemplo, eu vou enviar aqui dentro essa parte do slider, né, para fazer isso aqui. Ele vai como parâmetro para essa classe nossa aqui, porque ela vai ficar dentro dessa borda aqui. Ó. Então, isso tudo aqui é parâmetro. Esses caras que a gente criou, os icons ali, vão como parâmetro para cá. Então, agora, ao invés de mandar só uma função, eu estou mandando um widget inteiro de parâmetro, fazendo ele correr de um arquivo para o outro. Beleza? Beleza. Essa acho que é a maior diferença desse arquivo para os outros que a gente fez até agora. É o fato do widget vir inteiro aqui como shield. Criamos todos os componentes. Constantes já estão criadas. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Pronto. Sim, ela fica azulzinha para atualizar lá no GitHub também. Fica marcado o que nós já fizemos. Nosso próximo trabalho. Colocar a página de input, que é essa, onde eu vou escolher os dados. E criar a página de resultado, que é essa aqui. Que só vai ser mostrada depois dele passar aqui, ó, no cérebro aqui do cálculo nosso e preencher o objeto, o result. Tá? Poderia colocar esse cara dentro de uma pastinha chamada models ou objetos que fosse? Poderia, tá? Não teria problema nenhum a gente fazer isso. E esse cara aqui do calculator? Cara, poderia ter uma pastinha aqui escrito calculator ou brain. E a constante, poderia ter uma pastinha aqui escrito constantes também, mesmo que fosse para ter um arquivo só lá dentro. O importante é como vocês querem organizar o código de vocês, tá? A história do MVVM, a história do MVC, é o design pattern que vocês quiserem usar, o que vocês acharem que fica mais bacana. Tem um que eu andei vendo ontem, foi ontem numa one-on-one, acabei vendo um pattern lá que é o Atomic. Achei legal também, bonitinho. Ele começa pela parte menor do código, a hora que você vê, você está com tudo estruturado, bonitinho também. Muito legal. Beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas? Parar para sentar e fazer. Legal. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Quanta telinha, gente? Essa aí.